Então, gente, continuando sobre crase, usamos o acento grave, indicativo de crase, no a qual, quando ele se contrapõe ao qual, gente. De que forma? A moça a qual me referi. Aí você tem dúvida, será que esse a qual, esse a, tem um acento grave? Na dúvida, é só fazer o seguinte, pegar e colocar uma palavra no masculino. A moça a qual me referi. O moço ao qual me referi. Você não vai dizer o moço o qual. O moço ao qual me referi. Se fica ao no masculino, no feminino é a. A com acento grave. Tá certo, Maíla? Então, no a qual, usa-se a crase quando ele se contrapõe ao qual. Na dúvida, troca por uma palavra no masculino. Diante de hora, gente, há muito erro em relação a isso. E muita gente também tem erro em relação a dias da semana. Já vi muita gente perguntando, professora, diante de dias da semana, tem crase? Tem crase diante de dias da semana? Exemplo, de segunda a sexta tem aula de português. Tem sim. crase, o que vocês acham? Tem. Professora, não tem não o outro A lá, que tem o acento, só que é ao contrário. Esse é o agudo. Ao agudo, é? Esse é o grave. Gente, Ah, não tem crase diante de dia da semana. Não acontece o fenômeno da crase diante de dias da semana. Não acontece. Por quê? Porque quando eu digo de segunda a sexta, eu estou falando do dia de segunda ao dia de sexta. Observe que eu estou falando de dia. Dia é feminino ou masculino, a palavra dia? É a dia ou o dia? o dia. O dia. Então é masculino, não tem como existir crase diante de palavras masculinas. A não ser, no caso, a moda de, a maneira de. Aí tem como. Agora, por que quando eu passo atividade para vocês, para casa, eu digo da página 234 a 235? Por que tem crase nesse caso? Quem sabe me explicar? É... E aí, quem sabe me explicar por que tem crase? Eu disse que no dia não tem, em dias da semana, porque eu estou falando de dia. Dia é uma palavra no masculino. Mas por quê? Página, Oi? página. Por conta da palavra página, muito bem. Gente, qual é a palavra que está escondida aqui, ó? Antes do 35. Ah, A é um A que está escondido? Ou é a palavra página? a página. Observem, da página 234 a página 235. Então, eu tenho aqui, esse A, ele existe. Tem algum áudio ligado. Esse A existe, que é a junção de uma preposição mais um artigo, que é a preposição a, e esse outro A que é a página. Da página a página tal. Por isso que, por mais que eu não tenha a palavra página, o A craseado fica por quê? Porque ela está subentendida, está escondida, elíptica. Mas eu consigo saber que o lugar dela é esse aqui.
Em relação a horas, das 8 às 10, estarei aí. Sempre se usa crase. Gente, sempre em relação a horas, usa-se crase. Sempre. Sempre em relação a horas, usa-se crase. Então, se você disser, pronto, hoje mesmo. Hoje tem reunião de pais, não é? Hoje tem reunião de pais pelo Zoom. Então, se eu coloco lá, reunião de pais, das 19 às 19h40. Esse as, ele tem que ser craseado. Por quê? Porque eu estou me referindo a horas. Horas é feminino ou masculino? Feminino. Feminino. Horas é feminino. Por isso que acontece a crase, porque é a palavra feminina. Então, observem que a regra continua diante de palavras femininas. Não acontece a crase. Agora temos os casos em que a crase não ocorre. Quem poderia fazer a leitura? Alguém poderia fazer a leitura? Não acontece a crase. Diante de nomes masculinos, antes de verbos, entre palavras repetidas, cara a cara, entre dias da semana, antes de pronome de tratamento, somente diante de dona, senhora e senhorita. Então, não acontece a crase, gente, diante de nomes masculinos, como vocês já sabem. Antes de verbos, não vai ocorrer. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Estou a cantar sem parar. A cantar. Por que esse a cantar? Porque não possui crase. Porque ele está antes de quê? De um? Verbo. Antes de um verbo. E antes de verbo, vocês viram que não acontece a crase. Alguém sabe me explicar alguma razão lógica para não ocorrer a crase antes de verbo? Gente, antes do artigo, antes do verbo, tem artigo a? Quando você vai falar algum verbo, precisa de um artigo antes? A amar, a dançar, a cantar? Não, é uma Não. preposição esse aí. Se eu não tenho nenhum artigo aqui, ó. Eu não tenho nenhum artigo nesse espaço. Como é que vai acontecer a crase antes de verbo, se o verbo não pede artigo? Só acontece crase diante de palavras que pedem artigo e preposição. Então, por mais que esse a seja uma preposição, porque ele está a serviço, esse a está a serviço do estou, ele não fica craseado porque não temos artigo diante do verbo cantar. Nenhum verbo tem artigo antes. Entre palavras repetidas. Ela ficou cara a cara comigo. Cara a cara. Não tem necessidade de acontecer a crase aqui. Cara a cara. Frente a frente. Não tem necessidade. Entre dias da semana. Não acontece, como eu já havia dito, entre dias da semana. Por quê? Porque dia é uma palavra masculina. Então, não tem lógica dizer do dia tal ao dia tal, ao dia. Acontece o ao dia e não a. Antes de pronome de tratamento. Antes de pronome, gente, quais são os pronomes de tratamento? Vossa Excelência, Vossa Eminência, Reverendíssimo, entre outros. Você, Senhor. Só acontece diante de pronomes dona, senhora e senhorita. Somente diante desses pronomes de tratamento. Então, entregou a aliança a observe, quem entrega algo
a alguém. O que foi que ele entregou? A aliança. A aliança é objeto o quê? Direto ou indireto? Indireto. De objeto direto, ó. Não foi algo? Quem entrega algo, o quê? A aliança. A quem? Senhorita. Agora aqui é indireto, ó. A senhorita. Aí você pode dizer, professora, assim, mas cadê a preposição? Ó aqui. Viu o a craseado é preposição, gente. Mostra que tem preposição, é uma. A senhorita. A senhorita é o meu OI. Objeto indireto. É o meu objeto indireto. A senhorita. Por que aconteceu a crase aqui? Porque quem entrega algo a alguém, ó. A, já tem um, que é preposição. A senhorita. A palavra senhorita admite artigo. Ah, a senhorita veio aqui atrás de você. Então, admite artigo. Então, você pode colocar a crase diante de, o acento grave diante de senhora, senhorita ou dona. Diante desses três, você pode. Casos facultativos. Alguém poderia fazer a leitura? Casos facultativos. Diante de pronomes possessivos femininos, minha, sua, tua. Nomes femininos não são especificados. Entregarei a Maria. Até, seguido de preposição a. Exemplo. Marcelo foi até a porta. Marcelo foi até ao portão. Então, gente, diante de... Os casos facultativos são aqueles casos que você não tem obrigatoriedade de usar. Ou seja, você usa se quiser. Fica a seu critério. Fica a seu critério se você vai querer usar ou não. Diante de pronomes possessivos, então eu posso dizer, cheguei à sua casa. Eu posso colocar, ou à minha casa. Eu posso colocar a crase ou não. Por quê? Porque diante de pronomes possessivos, pode ter o artigo ou não. Eu posso dizer minha casa, ou eu posso dizer a minha casa. Tanto faz, o sentido é o mesmo. Do mesmo jeito de nomes femininos. De nomes femininos não especificados. Então, se eu disser assim, Heloíse, leia. Heloíse chegou à minha casa. Eu posso dizer assim, eu posso dizer a Heloíse chegou à minha casa. Então, tanto faz eu colocar o artigo na frente, a Heloíse, ou Heloíse apenas. Tanto faz um dos dois. Não tem problema nenhum de sentido. Então, diante de nomes femininos, eu posso usar crase ou não. O até, seguido de preposição a. O até, seguido de preposição a. Você coloca a crase, você coloca o acento grave se quiser. Exemplo, Marcelo foi até a porta. Eu posso dizer até a porta com a apenas. Então, eu posso dizer aqui, ó, a porta normal. Ou eu posso dizer até a porta. Porque, gente, o até, ele já é o quê? O até, ele já é uma o quê? Preposição. Preposição. Ele já é uma preposição, até. Então, até a porta, tanto faz eu deixar o A sozinho, quanto o A com acento grave. Porque tanto faz eu dizer Marcelo foi até o portão, ou Marcelo foi até ao portão. Eu não uso muito esse ao, eu uso mais sem crase. Quando eu coloco o até, normalmente eu não coloco crase. Eu deixo sem. Mas aí também fica a critério de cada um. Vamos lá, voltando agora. Temos mais outra musiquinha, digamos assim. Ó. A no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau.
A no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. É outro dizerzinho que os professores de língua portuguesa usam bastante quando vão ensinar crase, que pega bastante, né? Conseguimos lembrar e facilita na hora de aplicar. Então, na prática, como funciona? Viagens a grandes capitais para aprofundar estudos em moda tornaram-se tendência. Nós temos o quê? A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Então, isso aqui está errado, porque a minha regra diz A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Não pode ocorrer. Quais são as opções para esse tipo de frase? Eu posso colocar assim: viagens à grande cidade ou à grande capital. Então, eu posso tirar o grandes e deixar tudo no singular. Se eu deixar tudo no singular, pode. Pode. Ou eu posso dizer, colocar a preposição a mais o artigo as, aí fica viagem às grandes cidades. Ou simplesmente eu posso colocar o a sozinho, que a preposição a mais a omissão do artigo não acontece crase. Como não há artigo, não há como ocorrer a junção de duas letras as. Então, deixa eu explicar melhor aqui para vocês. Deixa eu puxar uma tela. Nesse caso, então, gente, as possibilidades que eu teria seriam essas, ó. Viagens a grandes, o a sem crase, como se eu estivesse usando aqui apenas a preposição e omitindo o artigo. Porque se a palavra é grandes, qual é o artigo que acompanha? É a ou as? As. As, não seria as? Então, seria viagem a as grandes. O a mais o as vira esse. Eita. As. O a mais o as vira esse daqui, ó. Então, ou eu coloco isso, ou eu coloco apenas o a. Eu nunca vou poder deixar o a craseado aqui sozinho, ou esse as eu poderia colocar se fosse com crase. Ó, viagens às grandes. Aqui sim. Aqui o que é que ocorre? Aqui ocorre viagem às grandes. O a mais o as vira as craseado. Ok. Viagem à grande. Viagem à grande. Viagem a grande. Viagem a grande. A mais A virá a craseado. Ok. O que eu não posso colocar nunca, como eu expliquei para vocês, é A no singular mais palavra no plural. Isso eu não posso. Epa. Aqui é o que eu acabei de explicar. Exemplos. Não falo a pessoas estranhas. Não falo às pessoas estranhas. Não falo a pessoas estranhas. Qual está correto? Reflitam e me digam.
Dou a Exemplo 2. 2. Exemplo 2. Tem mais de um correto? Só apenas um. Quem mais acha? Só o Antônio, é? Também acho Um ou 2. dois. Qual é o que eu não posso aqui de jeito nenhum? A Vamos ver. 3. 1. 3. Porque a minha regra diz a no singular, mas palavra no plural, crase nem a pau. Última, ó. A no singular, palavra no plural. Não posso. Errada a última. Tem mais algum que eu não possa? Não. A 2 está correta, vamos ver. Não falo às pessoas. Não falo às pessoas. A mais as vira as com crase. Ok, certíssima a segunda. Não falo às pessoas estranhas. A minha regra diz que eu não posso deixar assim. Minha regra só diz, ó, a no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Certíssimo. Então, eu tenho duas alternativas corretas. Tanto faz colocar o a sozinho, diante de uma palavra no plural, mostrando que o artigo ficou escondido e que eu tenho apenas uma preposição ali, como eu posso colocar o as com crase, mostrando que dentro dele nós temos uma preposição mais um artigo. Os dois estão juntos. Com isso, finalizamos o conteúdo sobre crase e vamos treinar bastante para poder absorvê-lo, já que temos muitas regras. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Vou passar para casa a atividade para vocês. Então, para casa, página 272 até a 275. Para a gente fechar a unidade 6 e começar a 7. 272 a 275, para casa. Tem quantas unidades? Oi? Tem quantas unidades? Entendi, não. Tem quantas unidades? Em quantas unidades? É, no livro. São 8. 8, né? Aí já vamos para a sétima. 272 a 275. Atividade para casa. Façam a atividade e me mandem foto, certo? Fazer a frequência aqui. Abraão. Abraão faltou. Ele só não veio na aula porque o celular dele descarregou. Entendi. André. Faltou. Antônio. Presente. Everton. Faltou. Guilherme. Também faltou. Heloíse. Presente. Camila. Também faltou. Lucas. Presente. Luiz Henrique.
Presente. Mário. Maíla. Renata. O Mário falou no chat. Gente, Vitória. Vitória. Faltou. Então, faltaram aula de língua portuguesa, André, Everton, Guilherme, Camila e Vitória. Maíla já tinha me avisado sobre a internet dela. Então, atividade para casa, gente, já sabem, está no grupo. Façam a atividade, me mandem foto, que amanhã corrigiremos, certo? Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.